Gente querida, 17 de junho de 2024, tá no ar aqui pelo canal do Aprova, esse espaço, esse tempo, esse momento privilegiado que é para a gente construir conhecimento juntos e cidadania. É a nossa conversa semanal, é a nossa possibilidade de reflexão para utilização, inclusive, como ponto de referência em provas objetivas ou discursivas de processos seletivos, vestibulares e concursos. E olha só, juntos sempre aprendemos mais e sofremos menos. E essa é a ideia, pessoal. Então, também diz assim, ó, é habitué por aqui, aparece por aqui de vez em quando, tá conhecendo agora, já se inscreve e ativa as notificações, porque o pão quentinho, o pão fresquinho da segunda-feira está sempre aqui para a gente conversar sobre fatos que estão no nosso cotidiano, o caminho que já percorremos e quais são as projeções. E sabe de uma coisa, pessoal? A ideia de solidariedade sempre firme, sempre revigorante entre nós, seja na construção de conhecimento, seja na ajuda que a gente pode oferecer uns aos outros, direta e indiretamente, viu? Então, nesta semana, pessoal, não tem pouca coisa, como a gente sempre costuma dizer por aqui, as coisas acontecem, às vezes tem situações mais difíceis para a gente abordar, e a gente aborda sempre com todo respeito, carinho e dedicação, porque existe utilidade pública nessa reflexão, pessoal, e nessa singela contribuição, que é estabelecer raciocínios sobre tudo aquilo que está à nossa volta, né? Então, já vou aproveitar e fazer o recorte aqui do sumário para você, para a gente se organizar aí, se você tiver só de ouvido aqui para acompanhar, se você estiver anotando, fazendo seu esqueminha de estudo aí, também pode ser, né? Então, vamos juntos. Nós vamos falar do FGTS, que passou por votação no STF para ter uma nova correção, um novo índice de correção. Vamos falar, gente, de temas sensíveis pautados pelo Poder Legislativo e pelo próprio STF. Vamos falar do encontro do G7 em Roma, que aconteceu nos últimos dias 13, 14 e 15 de junho, ou seja, até ontem, domingo. E olha só, para te dizer também nessa questão de que nossa conversa aqui é sempre democrática, que não há problema se você não está vendo na segunda-feira, você pode recuperar esse raciocínio e colocar aí mais um tempero naquilo que você já tinha estudado ou já sabia a respeito dos temas. Vamos juntos? FGTS. Mas antes disso, deixa eu aproveitar, pessoal, para recuperar aqui um intertexto, uma citação que a ministra Carmen Lúcia fez quando discutia, quando pautava, quando se posicionava sobre a relação entre inteligência artificial e eleições, há mais ou menos 2 anos. Ela citou um verso do Carlos Drummond de Andrade, lá dos anos 40 do século passado, em que ele diz assim: não serei o poeta de um mundo caduco. E isso fazia todo sentido no discurso que ela proferia, no voto que ela sinalizava, porque, olha pessoal, não ser um poeta de um mundo caduco, também ela dizia não ser alguém que olha para a legislação ou a aplicação jurídica da legislação, para dizer assim, ó, não vou fazer isso numa sociedade cristalizada, vou olhar o que a sociedade demanda, nós precisamos atualizar as nossas legislações, as nossas visões, pensando também, gente, que às vezes uma legislação que vigorava não vale mais porque entrou em questão uma nova contingência, como a inteligência artificial, né? Diz, é preciso atualizar. Então, é preciso que legisladores, poder executivo e judiciário não legislem, não pautem suas discussões num mundo caduco ou num mundo cristalizado ou num mundo que não existe. Vamos juntos pensando nisso? Ó, pensando nisso, vou trazer aqui, pessoal, a pauta do FGTS. Era uma ação que já tramitava há 10 anos. Ela pedia essa ação que o FGTS fosse corrigido pelo IPCA, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, desde 99, então que houvesse aplicação retroativa. Bom, o que acontece aí? O FGTS, que é esse fundo criado para amparar o trabalhador brasileiro em caso de demissão, criado lá em 1966,
Ele ampara em caso de demissão, com multa rescisória, tudo isso, mas também ajuda, contribui para o financiamento de moradias para o trabalhador brasileiro em geral. E aí, diz assim, a grande medida era como, né, contemporizar e equilibrar esse reajuste, mas sem aplicar esse retroativo de 99 para cá, que era o pedido da ação. Bem, os ministros definiram então que sim, em vez de 3% mais TR, seja aplicada essa nova taxa. Aliás, o IPCA a gente deu 13,90 nos últimos 12 meses e no montante de FGTS isso faz diferença sim, bastante. Agora, então essa aplicação não é retroativa, é para frente, é da votação de agora para frente. Sabe por que é importante a gente olhar para isso? Porque de repente você está fazendo uma prova que tem essa atualidade ou que tem até esse recorte de legislação e vai aparecer uma afirmação que diz assim: o STF decidiu que o FGTS seja corrigido por tal taxa, atendendo ao pedido de aplicação retroativa desde 1999. Diz, tá errada essa afirmação. Por quê? Isso era o pedido da ação, mas o STF definiu a partir de agora. Então, fica atento, fica atenta a essas questões. Sabe, pessoal, como nós vivemos numa democracia em que os poderes precisam ter equilíbrio, né, legislativo, executivo e judiciário, às vezes tem alguns cabos de guerra, só que esses cabos de guerra são feitos com temas muito sensíveis à população e que podem ser muito dolorosos, inclusive, para se colocar em discussão ou podem, puxa vida, trazer à tona aquilo que tem de melhor e de pior em todos nós, sabe? Então é muito importante, inclusive, a gente conversar com parcimônia, com empatia sobre essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Não tem a ver com FGTS, tá? Tem a ver com alguns temas sensíveis como porte e consumo de drogas no Brasil e aborto. Bom, por que eu estou falando disso? Porque o STF, isso eu já abordei em programas anteriores, engavetou, parou aí a discussão sobre porte e consumo de drogas no Brasil, vinha apontando para um direcionamento, mas parou por aí, inclusive porque os ministros disseram, olha, nós não temos ainda uma maturidade social para entender melhor essas coisas. Na pauta sobre aborto também. E como uma espécie de reação ou retaliação nesse cabo de guerra, o Poder Legislativo veio, votou coisas diferentes ou apontou para um direcionamento diferente do STF em relação a drogas, a porte e consumo de droga no Brasil. Em relação à legislação do aborto, agora olha só, a Câmara levantou uma PL na semana passada, um PL na verdade, né, um projeto de lei, o 1904/2024, que criminaliza o aborto depois de 22 semanas, como um homicídio simples, mesmo em caso de estupro. Esse trecho, particularmente, gente, é muito sensível, levantou muita discussão, não só nas redes sociais, no mundo real. Gente relacionada à saúde também se posicionou, enfim, de maneira geral, houve uma mobilização social. Bom, o que eu quero te dizer também, estou deixando o link aí para você consultar. Quando eu digo, né, essa história de olhar a legislação, de tomar cuidado, de entender para ela ser mais inclusiva e menos excludente, de não serem legislações para mundos caducos ou cristalizados que não existem mais, etc, etc. E esse é um tema bastante sensível, gente querida. E aí, ao abrir essa pauta para votação popular, para consulta pública, o que a gente tinha de votação até domingo pela manhã? Até dia 15 pela manhã. É um levantamento divulgado pela imprensa de que 88% das pessoas que entraram na consulta pública votaram contra esse texto. Então também é preciso ouvir a sociedade, é preciso entender e às vezes, como eu disse, né, pessoal, o cabo de guerra entre os poderes acaba trazendo, muita angústia para a população em termos de temas sensíveis ou de questões muito mais abrangentes e complexas. Então, a acompanhar este ponto, ficar atentos a informações, inclusive, bastante críveis e informações verídicas, pessoal. Isso é bem importante, né? Para a gente também
não sair comprando a primeira informação que vem ou a primeira notícia, entre muitas aspas, que vem, tá? À frente, pessoal, falamos aqui, né, da nossa casa, do nosso Brasil, falando da reunião do G7, pessoal. Olha só, que é uma reunião importante porque é de países industrializados e desenvolvidos que pautam questões globais quando se reúnem que atingem todo mundo, né? E G7, que é um grupo que se reúne desde 75, passou a ser G8 porque a Rússia foi convidada desde 98, foi desconvidada desde 2014, quando anexou a Crimeia, e o Brasil é convidado esporadicamente, não tão esporádico assim, né? Ano passado foi, esse ano de novo, e é importante porque aí se está no meio da discussão diplomática e de proposição para temas bastante emergentes no mundo, né? Assim, o que fica agora, pensando nessa disputa de espaço também, que é uma reunião do G7 agora, em junho, em relação a um ano que tem eleições norte-americanas, tem eleições de primeiro-ministro no Reino Unido, tem a guerra em Gaza, tem a guerra da Ucrânia, e diz tem tanta coisa em efervescência em âmbito global, né? Bom, gente, o que veio à discussão ou fica registrado nesse documento do G7 dessa reunião, gente? O premier do Reino Unido disse assim que imigração ilegal é uma emergência global. Isso é uma visão de países que estão altamente atingidos por esse número de migrantes, gente, já há mais de uma década que a gente tem essa situação, né? Vem uma questão aí colocada não só pelo Brasil, mas por outros países participantes sobre olhar para a taxação de super ricos, olhar para a emergência climática, olhar para a fome no mundo e um olhar muito especial, gente, para a ideia de regulação global de inteligência artificial. Olha, eu mais ou menos comecei a nossa conversa falando dessa ideia de não legislar ou não pensar leis para um mundo caduco, com toda a conotação que tem essa expressão, né? Um mundo que não exista, como referiu a ministra Carmen Lúcia. E termina essa nossa conversa, gente, justamente dizendo assim, ó, precisa trazer para a contingência das discussões políticas e diplomáticas também essa questão. Diz assim, por que, Cleusa, que precisa disso? Porque senão a gente corre o risco de trabalhar, gente, ou de propor ações para uma sociedade que não existe. E aí ninguém ganha com isso, né? Quero te desejar uma semana melhor, que a gente tenha uma quinzena melhor também nessa segunda quinzena do mês de junho, gente. Que a gente continue sendo solidário, viu? O meu pedido aqui é recorrente, reiterado, e eu vou seguir fazendo. Que a gente continue sendo solidário e que a gente continue juntos, aprendendo mais, se ajudando mais e sofrendo menos. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.